Vice-presidente Geraldo Alckmin falando em Brasília nesse momento, depois de reunião com a Câmara Americana de Comércio. Vamos ouvir. Que tem importante relação comercial com os Estados Unidos, e agora à tarde fizemos uma reunião com a ANCHAM. E, aliás, tanto a ANCHAM quanto a US Chamber fizeram uma nota conjunta. Poxa, o sinal oscilando lá, vindo de Brasília, sobre essa fala. Favorável à negociação e a que que possa rever a questão das alíquotas. Aliás, destaco aqui que diz que questões políticas não podem estabelecer um precedente preocupante de questões outras interferirem em questões de natureza tarifária, né? É um precedente que não é bom para o comércio exterior. Queria também destacar que nós tínhamos feito no dia 16 de maio uma proposta, ela foi confidencial aos Estados Unidos, né? O sinal está indo e voltando lá de Brasília desse resultado dessa reunião que Alckmin teve com representantes da Câmara Brasileira do Comércio. Estimular o acordo comercial, estimular complementariedade econômica e crescimento do comércio exterior, que é emprego e renda. Isso foi no dia 16 de maio. Foi confidencial esse documento, mas não tivemos resposta até hoje. Então, ontem, assinei com o chanceler Mauro Vieira um documento já entregue ao secretário Howard Lutnick e ao embaixador Greer do USTR, pedindo uma resposta, que era o documento que foi encaminhado para a negociação, para se buscar ir uma solução. Então, estamos aguardando, então, o áudio no sinal que está chegando aqui para a gente, na transmissão da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, chega bastante picotado, com problema aí de transmissão mesmo, mas o vice-presidente faz referência à carta que foi enviada, que ontem, ao vivo, quando a gente transmitia a fala do Alckmin, ele dizia que essa carta seria enviada, e é nessa carta que o governo brasileiro manifestou indignação contra o tarifaço e também falou que a relação é favorável aos Estados Unidos. Em 15 anos, 410 bilhões de dólares em superávit para os Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue ouvir, mesmo com um sinal fraco nesse momento. Aliás, tem empresa brasileira que tem nos Estados Unidos, quanto às empresas americanas. A General Motors comemorou esse ano, participei do seu centenário, 100 anos. A Johnson & Johnson tem 90 anos. A Caterpillar tem 70 anos. Muitas delas exportam para os Estados Unidos. Se o Brasil é o segundo país do mundo com maior déficit, os Estados Unidos o segundo maior superávit que eles têm é com o Brasil. Se cai o comércio, eles vão perder. Quer dizer, um dos poucos países que eles têm um superávit importante. Então não tem lógica, né? Então, por isso o empenho para resolver. Presidente, queria que, por favor, que o senhor comentasse um pouco sobre a investigação comercial que foi aberta pelos Estados Unidos ontem, e aproveitando já fazer uma pergunta, porque negociação pressupõe também concessões recíprocas. O Brasil pretende fazer alguma concessão do ponto de vista comercial, em termos de exportação de etanol, ou outros pontos até que foram colocados nessa investigação aberta pelos americanos? Olha, primeiro sobre a investigação, a seção 301, não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. Aliás, o Brasil é um exemplo hoje para o mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. O Brasil tem empenho em reduzir o desmatamento, a meta é desmatamento ilegal zero e recompor a floresta com o Fundo do Clima. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a ter mercado regulado de carbono, lei do combustível do futuro. Dia 1º de agosto agora entra em vigência o etanol a 30% para ajudar a questão do meio ambiente.
o biodiesel a 15%, o mundo não tem isso. Energia elétrica, 85% renovável. Então, depois PIX. O PIX é um modelo, é um sucesso. Propriedade intelectual, o INPI, estava levando 7 anos para registrar uma patente. Nós reduzimos para 6, para 5, para 4. No final do ano deve chegar a 3 e o ano que vem 2 anos, que é o padrão internacional. Então isso nós vamos explicar, não tem nenhum problema. O que nós precisamos resolver é a questão tarifária, porque ela não se justifica, né, neste patamar. E é um perde-perde. E aí não pode o interesse de alguns se contrapor ao interesse coletivo, o interesse de todos. Presidente, sobre a carta de 16 de maio, para quem foi endereçado em Washington, e vocês têm certeza que eles receberam esse documento? Olha, foi endereçada ao Howard Lutnick e ao embaixador Greer. Tanto receberam que no dia 4 de julho, agora, 10 dias atrás, aliás, dia até de feriado nos Estados Unidos, teve trabalho. As equipes técnicas estavam trabalhando, conversando, dialogando, procurando acertar questões setoriais, até o dia 4. Em cima da proposta que foi feita na carta? Até questões que não estavam na carta. Mas nós fizemos um conjunto de propostas que eu não vou detalhar, porque ela foi confidencial, mas que foi encaminhada e não teve resposta. E aí o Brasil não fez um follow-up dessa carta? Ficou esperando? Não, tanto fizemos que até o dia 4 de julho teve reunião técnica entre os representantes dos Estados Unidos e do Brasil. Presidente, com relação aos empresários de ontem, eles apresentavam uma alternativa como sendo a prorrogação, a tentativa de prorrogar as tarifas. Hoje, os empresários com quem o senhor conversou também, se reuniu, falaram algo sobre isso? Usam isso como alternativa? Olha, o que eu tenho ouvido, e acho que esse é um pensamento comum do presidente Lula e dos empresários aqui envolvidos, do setor industrial, do agro, serviços, comércio. Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva aí nos próximos dias. Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar, não vejo problema. Agora, o importante era resolver, quer dizer, você buscar aí uma solução. Esse é o sentimento geral. E um sentimento de que, olha, vamos trabalhar juntos. As empresas americanas também estão preocupadas. Aliás, não só a empresa, mas o próprio cidadão. Amanhã vai encarecer o café, o suco de laranja, enfim, carne, produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Mas eu queria que você, da Anshan, o Abraão. Bom, agora quem vai falar é Abraão Neto, o senhor da Anshan. A Anshan é uma entidade que há mais de 100 anos promove o comércio e os investimentos entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos mantido um diálogo muito construtivo com o governo brasileiro e hoje tivemos a oportunidade de dar continuidade a esse diálogo, trazer aqui a visão concreta de várias empresas sobre como elas avaliam o impacto dessas medidas para suas operações. Hoje existem quase 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que criam 3 milhões e 200 mil empregos aqui no Brasil. Essa é uma relação muito importante para o Brasil, assim como é uma relação muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana. E o nosso desejo, que é um sentimento, acho que unânime no setor empresarial aqui no Brasil, é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos e que aconteça de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana. E nós esperamos que essa seja a via que aconteça e no setor empresarial brasileiro e americano tem buscado contribuir com o governo brasileiro e contribuir também do lado americano, trazendo essas suas percepções. A nota que foi mencionada pelo presidente, publicada ontem pela AmCham e pela US Chamber, olhando a perspectiva americana, é um exemplo. O presidente falou americano
presidente Donald Trump, na carta dele, ele cita os problemas jurídicos do Brasil na visão dele, fala de uma perseguição, caça de bruxas contra o Bolsonaro. Eu queria saber se as empresas americanas também veem dessa forma nas conversas que você tem com elas, se elas também têm algum tipo de medo com relação à segurança jurídica do Brasil. As empresas atuam no marco econômico comercial e a discussão que nós temos buscado fazer tem sido dentro do âmbito econômico comercial, onde há interesses muito importantes de ambos os lados e onde nós entendemos que há espaço para se encontrar uma convergência e se resolver economicamente, comercialmente essa situação. Presidente Alckmin, os Estados Unidos estão dando alguma abertura de negociação e o presidente Lula estaria disposto a fazer uma ligação para Trump? Nós mandamos o documento, foi entregue hoje cedo. Então vamos aguardar. Estamos aí, a nossa disposição é de rever essa questão tarifária. Obrigado. O ex-presidente Geraldo Alckmin terminou então a fala e também Abrão Neto, o CEO, o presidente da Anshan, participou dessa reunião. Os dois tentaram trazer a discussão, colocar a bola no chão, e Alckmin trouxe um ponto importante, né, Adriana, que é falar dessa parceria, da relação que há entre Brasil e Estados Unidos, citando algumas empresas, marcas que estão no dia a dia das famílias brasileiras, algumas delas centenárias e outras perto de fazer 100 anos e que tem uma presença marcante aqui no Brasil, né, no dia a dia das pessoas. E que foi o tom da carta que ele também fez referência, que o Brasil enviou, mostrando como essa relação comercial com os Estados Unidos tem mais de 200 anos, é uma via de mão dupla. Os brasileiros precisam exportar para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos precisam dos produtos que a gente manda para lá em várias cadeias produtivas, e a busca por focar na economia, não só do presidente, o CEO da Anshan, o Abrão Neto, que evitou comentar a discussão política, a questão da defesa do Bolsonaro que Donald Trump faz, mas também o próprio governo, tentando focar na questão comercial, nos argumentos comerciais de que não há fato, não há justificativa para um super tarifaço de 50% contra o Brasil, e tentando despolitizar e tirar da discussão a questão ideológica, que seria o ideal, que deve ser como as relações comerciais em um cenário de um mundo, digamos, normal, seguindo parâmetros diplomáticos e comerciais históricos, seria o correto. Negociar comercialmente em cima de argumentos comerciais, não ideológicos.